Agora nós vamos repercutir o tiroteio, infelizmente, que aconteceu ontem numa escola do Texas. O editor de internacional aqui da Jovem Pan, Bruno Caniato, vai trazer as atualizações sobre o incidente aí nos Estados Unidos envolvendo, mais uma vez, armas de fogo. Olá, Bruno. Bom dia, Marcelo. Bom dia quem nos acompanha aqui no Jovem Pan. Bom, atualizando um pouco o que aconteceu ontem no Texas, foi na comunidade de Uvalde, perto da fronteira com o México, uma cidade de cerca de 15 mil pessoas, sendo a população majoritariamente hispânica. O adolescente de 18 anos, que foi identificado como o jovem chamado Salvador Ramos, também de origem hispânica, por volta das 2 horas da tarde aqui no Brasil, lá por volta de meio-dia no horário local, ele invadiu uma escola fundamental, se trancou numa sala de aula, barricou a porta e abriu fogo, matando 19 crianças, todas de 10 anos, 9 a 10 anos, mais 2 adultos que eram 2 professoras dessa escola. Antes de chegar a essa escola, ele teria atirado na própria avó dentro de casa, ou seja, o número de vítimas chegou a 22. Dessas 19 crianças já foram identificadas os nomes de 8. As autoridades continuam investigando e já começaram a sair alguns relatos, Marcelo, sobre a possível motivação do crime. Segundo as autoridades, ele já teria postado nas redes sociais até as armas que ele comprou quando ele fez 18 anos. Saíram alguns relatos de que ele teria sofrido bullying porque ele tinha um problema de fala, então durante a infância e adolescência ele sofreu muita represália, muita exclusão na escola. E teria sido essa a causa desse atentado. Mais uma vez, isso demonstra um problema sério nos Estados Unidos, que tem ficado muito claro esse ano, particularmente, sobre atentados em locais públicos envolvendo armas de fogo. Ontem mesmo, o presidente Joe Biden disse que a situação chegou a um nível crítico, que eles precisam fazer alguma coisa contra o lobby das armas, como ele colocou. Inclusive, quando teve um tiroteio recente na cidade de Nova York, quando a atiradora abriu fogo no metrô de Nova York, a governadora, que é do Partido Democrata, Joe Biden, com o apoio da presidência, criou novas medidas para controle de armas de fogo, com muito foco nessa questão das redes sociais, né, Marcelo? Eles falaram que, além do combate ao lobby das armas de fogo, é muito importante ter uma unidade de polícia focada nas redes sociais que possa monitorar esse tipo de crimes de ódio na internet, como o próprio atirador agora de Uvalde, no Texas, teria já anunciado o crime que ele pretendia cometer nessa escola. Bom, a gente continua aqui acompanhando para ver se tem mais atualizações sobre esse atentado e voltamos ao longo da programação. Marcelo? Bruno Caniato, editor aqui de Internacional da Jovem Pan. Daqui a pouco ele retorna, claro, na programação da Jovem Pan. Eu quero falar com o José Maria Trindade. Zé Maria, mais um episódio, né? Parece que, de fato, quando existe parece que um acaba chamando o outro, infelizmente, e o debate em torno das armas novamente é aberto, aí a facilidade, principalmente, que existe para a aquisição das armas nos Estados Unidos, Zé Maria. É inevitável esse debate, e o próprio presidente norte-americano, Joe Biden, de um partido que debate exatamente esta estrutura armada de civis nos Estados Unidos e usa exatamente esse episódio para fortalecer a tentativa, né, de acabar com essa situação nos Estados Unidos. Lá, cada estado tem a sua legislação sobre o porte de armas, né, mas, de maneira geral, é cultura dos Estados Unidos, né, de andar armado. Em alguns estados é preciso, inclusive, portar a arma de maneira visível, ou seja, você tem que demonstrar que está armado, em uns estados mais, outros menos, mas há uma cultura nacional de se armar. Não é um debate sobre segurança pública, é um direito à defesa que a Constituição americana garante e que a nossa também. Ninguém se defende com as unhas como gato, né? Se defende através de armas. Então eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, nem precisaria uma legislação, só uma regulamentação, porque a Constituição brasileira garante o direito de defesa e ninguém se defende com as unhas. Não se trata de política de segurança pública. Esta é outra consideração, outro debate e é um assunto de exclusividade do Estado. É o Estado que tem que garantir
a segurança pública através das forças tradicionais. A polícia tem que ser fortalecida. Então, esta é a realidade. Uma coisa é a segurança pública e outra coisa é o direito de andar armado. O que eu vejo aí é um desdém, e não é só no Brasil, do problema de saúde mental. Nos Estados Unidos, até pela legislação, é possível mapear essas pessoas através de programas de computador, se chama busca da agulha no palheiro, né? E a inteligência artificial vai atrás de buscas na internet, de palavras-chave, e consegue detectar algumas pessoas antes destas tragédias de execução de planos assim. E no Brasil nem isso tem. E a política antimanicomial que já aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, produz exatamente efeitos assim. Isso é um problema de saúde mental, não é um problema de segurança pública, e é muito complexo de lidar com isso. Hoje, quando alguém surta aqui no Brasil, ninguém sabe o que fazer. Se chama a polícia, não cometeu crime, então não é caso de polícia, se chama bombeiros. E eles, então, têm tratado ali como pode desse tipo de surto. Por aqui não há uma tradição disso, em raros casos, como do rapaz que entrou no cinema atirando, né? Mas isso aí não é caso de segurança pública, e sim de saúde mental, e eu acho que a humanidade tem que se atentar exatamente a essas considerações. Zé Maria, e abre também um debate no próprio jornalismo, né? Porque você, quando noticia esses fatos e dá ampla divulgação, há especialistas que entendem que isso você favorece também que possa haver uma repetição, outros possam se estimular a fazer isso. O mesmo acontece também com ataques aí que são a terroristas. Hoje também já se discute não mostrar quem é o terrorista, e situações até corriqueiras, aquelas invasões de campo que você não mostra o invasor de campo num futebol para não dar publicidade àquilo que ele está fazendo, que é aquilo que ele queria. Isso também demonstra um próprio debate dentro do jornalismo. A gente sabe também a questão do suicídio, da notícia ou não. Então existe também toda essa discussão em torno da mídia, né, Zé Maria? Nós aprendemos, né, na faculdade exatamente lições disso, de sequestros, suicídio e ações assim, de não divulgar, porque não não glamouralizar isso aí, né? Ou seja, não tornar essas ações como se ele fosse um tipo de herói. E em alguns pontos, na faculdade se ensina exatamente isso, a não dar vazão a esse tipo de coisa. Hoje a gente sabe, por exemplo, que grupos especializados aí em defesa da vida e contra o suicídio dizem que, pelo contrário, quando se fala, se explica e se entende a pessoa que tem essa tendência a ser curado. Ele, na verdade, ele não quer se matar, mas matar uma dor que existe dentro dele. Então é preciso cuidar para evitar o suicídio. E hoje se diz que falar é muito mais importante do que omitir, né? Então, esta é a lógica. Assim como nesses casos aí, que se chamam muita atenção, nos casos de sequestro, no caso de suicídio, há todo um tabu em volta disso. E é preciso estudar isso cientificamente, né?